Hoje, eu entendo que sucesso é você ter 3 pilares na sua carreira. Você ter reconhecimento, valorização e retorno financeiro vivendo da psicologia. Por que eu digo isso? Porque nós, psicólogos, precisamos ser reconhecidos pelo nosso trabalho, pela nossa importância e ser valorizados por isso. E a live de hoje, ela é sobre um sabotador. Um sabotador que quase todo psicólogo que não vive da psicologia tem dificuldade, que é a dificuldade de cobrar. E nós, psicólogos clínicos, para sermos bem remunerados, precisamos desenvolver a habilidade de cobrar. Faz sentido isso? Se você vive de uma remuneração que vem do serviço que você realiza, que você oferece, que você presta, logo, você precisa desenvolver a habilidade de cobrar pelo seu serviço. Precisamos saber cobrar não só reais, precisamos saber cobrar os limites. Limites, olha que interessante. Que limite, Aline? De tempo. De tempo. Limite de tempo é uma coisa que a gente precisa cobrar. Quer um exemplo? Alguns colegas têm dificuldade de falar para o paciente, seu tempo acabou. Tem dificuldade de cobrar o tempo, o limite do tempo. Quando a sessão acaba, a sessão acaba. Só que alguns colegas, quando não tem um outro paciente na sequência, ficam, às vezes, ali com dificuldade de cobrar pelo limite de tempo, de falar, o nosso tempo acabou. Esse é um exemplo. Existe também a dificuldade de cobrar pelo serviço, aí sim, em preço. Quanto é a sua sessão, quanto é a terapia de casal, quanto é a avaliação, quanto é o serviço. E aí o psicólogo fica, opa, eu falo, não falo, como é que eu faço? Para quem tem dificuldade de interromper a sessão, tipo, né, acabou assim, fica aqui uma dica. Quando a sessão tá para acabar, faltam aí 10 minutos, bônus, dica bônus aqui, que não tem a ver com o tema em si, mas tem a ver com a ideia da live. Faltando 10 minutos, e esse tempo não é uma regra, você pode administrar ele tipo para 15, para 5, ok? Quando tá faltando 10 minutos, eu aviso e sinalizo o meu paciente, eu falo, nosso tempo está acabando. Tem alguma coisa importante que nós não conversamos, que você queira conversar? Aí vamos supor que o paciente fala, tem. E aí ele vem, tem paciente que deixa a bomba para o final, né? Assim, o conteúdo mais difícil, que levaria uma sessão inteira lá para o finalzinho. Aí ele fala, tenho, aí começa a contar. Eu falo, olha, esse assunto nós vamos deixar para a próxima semana, porque nós não vamos conseguir começar, desenvolver e dar um fechamento para ele, ok? Pode ser? Pode. Então, tá anotado aqui, vai ficar para a próxima semana, ok? Então, para quem tem dificuldade, ou então para quem o paciente não tá com uma bomba no final da sessão, mas só tá falando às vezes, e tem pacientes que falam mais, tá tudo bem, tem pacientes que tem muitos assuntos, tem pacientes que têm histórias muito densas, tem várias situações. Quando tá chegando aí 10, 5 minutos, eu sinalizo. O nosso tempo está acabando. Tem alguma coisa que você quer que eu anoto para a próxima sessão dentro desse assunto? E aí o paciente sabe que esse assunto... E aí eu tranquilizo, eu falo, nós vamos então continuar desse ponto na próxima semana. A gente volta nesse assunto, a gente volta nesse tema. Então fica aí uma dica para quem tem dificuldade de cobrar limites de tempo, de hora, de atendimento, porque se tem uma coisa que nós precisamos é ser rigorosos com o tempo do nosso paciente. E quando a gente atrasa, a gente está comprometendo, às vezes, o tempo de outra pessoa ou acostumando mal o nosso paciente. Faz sentido? Mas voltando aqui, nós precisamos também saber cobrar pelo preço em reais. Precisamos saber, para isso, precificar o nosso serviço. O que é precificar? É colocar um preço. E a melhor forma de colocar um preço no nosso serviço é calculando a nossa hora, e eu vou falar sobre isso hoje. Então, nós precisamos, dentro dessa habilidade de cobrar, nós precisamos cobrar pelo nosso serviço. E aqui, eu não estou falando de qualquer cobrança,
eu estou falando aqui especificamente de cobrança em reais, cobrar em reais, né? Eu fiz um paralelo aqui da cobrança dos nossos limites, isso é necessário, mas a partir de agora eu vou falar sobre como cobrar o valor, o preço pela nossa sessão. E para isso aqui, eu preciso que vocês entendam que quando eu falo em cobrar, eu não estou pensando aqui em tirar proveito, em obter só lucro, em nada de excesso, nada de excesso. O que eu estou falando aqui para você é que você precisa saber cobrar dentro de um modelo de negócio sustentável. Então, quando eu falo em cobrar, eu estou falando você cobrar pelo seu serviço dentro de um modelo de negócio sustentável. Por quê? Porque o seu negócio, ele precisa ser sustentável. Por quê? Porque é dele que você vai se manter financeiramente. Porque é dele que você vai, talvez, gerar empregos. Porque é dele que você vai realizar os sonhos. E é porque é desse negócio sustentável que você vai conseguir ajudar pessoas. Olha que poderoso isso. Então, quando eu falo aqui em cobrar, muitas pessoas julgam, criticam, e ó, para quem está aí a fim de criticar, eu lamento muito, mas eu estou aqui para falar o que é verdade, para as pessoas que querem ouvir o que é verdade. Então, se você quer ter um negócio sustentável, lucrativo, que realmente ajuda, você precisa pensar em ter um negócio sustentável e precisa saber cobrar por isso. Como é que a gente faz, então, né, para aprender a cobrar, para desenvolver essa habilidade? Primeiro, eu preciso que você entenda. Você pegou papel e caneta? Anota isso que eu vou te falar. Se você tem essa dificuldade, anota o que eu vou falar agora. Primeiro, você precisa entender que cobrar em nosso sistema, no nosso sistema econômico, é algo comum, comum. Se você aí que está me vendo, me assistindo, me ouvindo, se você quer adquirir algum produto ou serviço, você aí, você mesmo, você precisa fazer o quê? Pagar por ele. Então, cobrar é algo natural, é comum. Se você deseja, se eu desejo adquirir qualquer coisa, eu tenho já a consciência de que eu preciso pagar por essa coisa. Outra coisa que você precisa entender, que cobrar e pagar é algo normal. É importante você superar essa dificuldade. E para isso, você precisa sair do senso comum e do achismo. Eu chamo de senso comum a reprodução de modelos sem uma reflexão. Quer ver um exemplo de senso comum? Quando eu era criança, tinha algumas regras lá em casa que eram incontestáveis. Por exemplo, não pode tomar manga com leite. Alguém aqui já passou por... Não pode tomar manga com leite. Não pode manga com leite. Não podia comer melancia de noite. Nem banana. Não podia. Mas voltando aqui no exemplo da manga com leite, eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, e minha mãe nessa época tinha montado uma lanchonete no trabalho dela. Tinha começado lá a fazer um empreendimento, que não deu muito certo, mas ela estava tentando, pelo menos. Pois é. E aí, minha mãe montou uma lanchonete que vendia sanduíches, misto quente, bauru, pão com carne, pão com ovo, era uma coisa simples, servia almoço, vitaminas, café, pingado pequeno, tinha tudo isso lá. O que eu sei? Porque fazia o cadastro do caixa. A primeira vez que eu fui trabalhar na lanchonete, nessa lanchonete, né, uma pessoa, não lembro quem, não faço ideia, pediu manga com leite. Eu olhei já, opa, pensei, vai morrer aqui hoje. Vai morrer aqui hoje essa pessoa. E aí, fiz o pedido, né? Ele pediu, eu peguei o papelzinho, a ficha, ele entregou para a menina do balcão, foi lá para a cozinha, e eu fiquei lá bem assim. Essa pessoa vai morrer aqui. O que eu quero dizer com isso? Que isso é senso comum. Isso é senso comum. E depois daquele dia, eu cheguei em casa, né, comentando com a minha mãe, mãe, você não acredita o que aconteceu hoje? Eu vi uma pessoa tomar vitamina de manga com leite. E naquele dia eu vi que era senso comum. Depois eu usei
eu fui comer a melancia de noite, estou aqui vivinha. Por quê? Porque nós precisamos questionar o senso comum. Com prudência, com responsabilidade, mas questionar. E eu vejo que muitas pessoas não questionam o senso comum. Vê lá todo mundo fazendo alguma coisa e acha que é assim. E a reprodução de modelos sem uma reflexão, sem questionamentos, aquele pensamento, todo mundo faz assim, pode te levar para um lugar ruim. Pode te levar para um lugar ruim. Assim, da mesma forma que o achismo. Tem muitas pessoas que ao pensar no preço, quanto que eu vou cobrar? Vou começar a atender? Quanto que eu vou cobrar pela minha sessão? Eu acho que R$ 100, 80, 50, 120, 130, 150, 180. Eu acho que é tanto. Errado. Sabe por que é errado? Porque aí quando um paciente ou um cliente vai argumentar, você não tem contra-argumento. E às vezes você acaba cedendo. E aí, às vezes, você começa a fazer um preço para um preço para outro. Acabei de me lembrar que eu estava fazendo uma supervisão com uma aluna que ela tinha um festival de preços diferentes de pacientes. Eu tenho um que paga 50, tem outro que paga 60, tem outro que paga 80, 100, 120. Meu Deus, que difícil administrar isso. Por quê? Porque quando a gente não tem um critério específico, a gente acaba cedendo por não ter contra-argumento para lidar com o nosso paciente, com o nosso cliente. E aí a gente acaba, às vezes, cedendo para não lidar com o desconforto, com o julgamento. E quando é o desconforto, às vezes com o desconforto de perder atendimentos. Perder atendimentos. Mesmo às vezes que você saiba que são atendimentos ruins para o seu negócio. Então, para superar a dificuldade de não saber cobrar, você precisa ter critérios, ter um preço planejado e de acordo com a remuneração que você deseja e coerente com um negócio sustentável. Faz sentido para vocês? Estão aqui comigo, estão me acompanhando? E eu gosto de compartilhar a minha história. Eu gosto de compartilhar com vocês o meu desenvolvimento dentro da psicologia clínica, porque eu acho isso importante, vocês entenderem que eu não cheguei aqui de paraquedas, que eu não vim de uma família rica. Então, assim, eu sempre gosto de compartilhar a minha história, e eu preciso contar que no início, eu tinha muita dificuldade de cobrar. E eu tinha dificuldade, por quê? Porque eu não tinha critério não planejado, eu tinha achismo e senso comum. E aí eu tinha muita dificuldade de cobrar. E essa dificuldade vinha também porque eu tinha medo de perder pacientes. Eu também já tive a sensação e a dificuldade por não me achar merecedora. Eu não me achava merecedora. Olha que pesado, que forte isso. Porque eu não tinha muito tempo de experiência, eu não me sentia merecedora de cobrar um valor justo. E eu me sentia constrangida. Sabe de quê que eu me sentia constrangida? De, puxar a maquininha, PagSeguro, e falar para o meu paciente, no final da sessão. Pedir o cartão, do paciente. Tinha esse constrangimento de falar assim, né, vamos pagar? Como é que eu faço isso aqui agora? Como é que eu finalizo isso? Eu tinha essa dificuldade. Eu me sentia constrangida de puxar a maquininha e efetuar o pagamento. Eu não me achava merecedora, eu tinha constrangimento, eu me sentia envergonhada para receber. E aí, sabe o que acontecia? Às vezes, para não passar por essa dificuldade de falar o preço, de puxar a maquininha, de perguntar qual é a melhor forma de pagamento, às vezes, com essa dificuldade, eu acabava recebendo alguns pacientes antecipado ou outros pacientes após, né, as sessões lá no final do mês. O que acontecia? Às vezes, eu deixava essa parte, tipo, meio que
que a critério do paciente. Ah, se você quiser me pagar, fica melhor para você. Não, pera. É você que tem que saber como que você quer receber, como fica bom para você. Não é o paciente que vai definir como é bom para você. E aí eu comecei a entender essas coisas. Por quê? Porque às vezes o paciente, ele não me pagava no dia correto, mas as minhas contas, elas tinham data correta. Plano de saúde, água, luz, colégio do meu filho, tudo tinha data correta, mas às vezes eu não tinha data correta para receber. E aí eu recebia de forma irregular. Às vezes eu entrava no limite do cheque especial. Às vezes eu ficava devendo a conta do mês. Às vezes eu pagava as contas atrasadas e pagava juros. E um dia, indo fazer terapia, indo ter minha sessão com a psicóloga que me atendia, ela trabalhava numa clínica grande, eu passava pelas meninas ali da recepção e avisava para a recepcionista que eu havia chegado e efetuava o pagamento. E eu achava isso normal. Até que um dia a minha ficha caiu. Eu pensei, pronto, é isso. Eu vou cobrar toda a sessão. Assim eu vou resolver o meu problema de não ter mais essa regularidade ou irregularidade dos pagamentos. Pronto. Outra coisa, eu vou receber toda a sessão porque aí o valor fica diluído. É muito mais fácil a pessoa me pagar diluído isso, e a pessoa que se organiza, se ela recebe uma vez por mês, ela que guarda o dinheiro para pagar toda a sessão, do que a pessoa ficar me devendo e ficar acumulando valores. E outra coisa, eu vou ter dinheiro todos os dias. Eu atendo praticamente, então vou ter dinheiro todos os dias. E evito que meus pacientes fiquem me devendo. Olha que incrível. Pensei, pronto. Eu tive a ideia. Tomei uma decisão. Mas eu confesso que emocionalmente continuava difícil. Mas logo entrou dentro de uma rotina administrativa. Tô vendo aqui que um colega faz assim também, recebe toda a sessão, perfeito. Super apoio. E logo eu percebi que aquela dificuldade, ela foi difícil a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, sei lá quantas vezes. Talvez as 20 primeiras vezes, quando eu atendi aí um número grande de pacientes. Talvez tenha sido difícil por 20 vezes, ok? Mas entrou numa rotina administrativa. E olha que interessante, aquilo que era tão difícil passou a ser normal. Não sei se vocês conhecem, talvez sim, talvez não, mas Napoleão Hill diz que existe uma lei. Quem conhece, coloca aí se conhece essa lei ou não. Napoleão Hill diz que existe uma lei. Assim como existe a lei da gravidade, existe uma lei que rege os nossos comportamentos. E nessa lei, tanto comportamentos ruins como comportamentos bons entram no que ele chama de lei do ritmo hipnótico. Vocês já ouviram falar nisso? O que isso significa? Que tanto comportamentos bons como comportamentos ruins, eles vão entrar num ritmo de naturalidade, de hábito, de normalidade. Olha que incrível. Por isso que pessoas, às vezes, começam com dificuldade a fazer uma dieta, mudar um estilo alimentar, de repente, se ela mantém constância, consistência, aquilo entra para um nível de normalidade. Às vezes as pessoas que começam uma atividade física, às vezes com mais dificuldade, mas está ali na consistência, aquilo passa a ser normal. Por isso que pessoas que às vezes adquirem um hábito ruim e aquilo começa a se repetir também, isso entra na mesma lei. Lei do que ele chama de ritmo hipnótico. A gente começa a fazer aquilo que é estranho no início, depois com naturalidade. Então, estou falando isso porque se você hoje tem dificuldade para cobrar, eu preciso te falar que à medida que você vai cobrando, essa dificuldade ela vai acabando. Ela passa a ser
natural. Incrível isso. Bom, eu inicio uma turma nova, né? Eu faço supervisão com os meus alunos, eu faço uma avaliação diagnóstica para entender onde meu aluno está, qual é a dificuldade do meu aluno, onde ele quer chegar. E é interessante que a maior parte dos alunos tem essa dificuldade para cobrar. Quem não tem é porque já superou, mas quase todo mundo tem. Quase todas as pessoas se sentem constrangidas, quase todos os colegas se sentem constrangidos para efetuar uma cobrança, para cobrar o paciente. E uma aluna, ela me chamou a atenção que ela não atendia, ela tem, né, um emprego público, ela não atendia como no consultório, não tinha atendimento clínico, somente aí o concurso. E aí, ela tem uma amiga que ficava assim, você precisa atender, você precisa atender, você precisa atender. E ela, não sei, eu nunca atendi, não tenho experiência. E aí essa amiga da minha aluna falou assim, não, então, ó, eu vou te passar alguns pacientes. E aí essa amiga já tinha o lugar para atender, arranjou tudo. Ó, você vai atender tal dia, eu tenho essa pessoa, você vai atender aqui no meu espaço, tá tudo certo, você não tem desculpa. E aí essa minha aluna começou a atender no preço social. Só que ela viu que não estava dando, porque ela estava pagando para atender. Ela viu que aquilo não era sustentável. E que ela não conseguiria mais atender no valor social. E que seria inviável para ela, naquele modelo, ter um negócio sustentável. E ela estava naquela situação de como é que eu falo isso para minha amiga? O que é que eu faço? Né? Ela teve tanta boa vontade, ela quis me ajudar, como é que eu faço? Eu falei, ó, faz assim, chama sua amiga para um café, explica para ela que você não pode mais atender por esse valor. Não é que você não quer, é que você não pode. Se a sua amiga for sua amiga mesmo, ela vai entender o seu modelo de negócio. Sabe por quê? Porque a sua amiga, quem é amigo de verdade, quer o seu melhor, quer o seu bem. Ela quer o melhor para você. Então chama sua amiga para um café, conta para ela os seus motivos, do que você precisa para sua vida, de como que você está encarando a psicologia clínica dentro dessa perspectiva de um negócio sustentável, que ela vai entender. E aproveita e compartilha a sua experiência com a sua amiga. Fala para ela que existe um modelo de negócio que precisa ser sustentável. E que existe uma forma de planejar o preço para viver da psicologia. Porque às vezes a sua amiga também está copiando um modelo ruim, também está passando por uma dificuldade por não conhecer, por estar no senso comum. E olha que incrível, a minha aluna conseguiu sair do preço social, ela começou a receber pacientes novos, já com o preço da tabela que ela atualizou, ela conseguiu ficar bem com a amiga e ainda conseguiu orientar a amiga para sair do senso comum, para sair do achismo. Foi fácil? Não. Não foi. Mas foi necessário. E na maior parte das vezes, nós precisamos fazer o que é necessário e não o que é fácil. E muitas vezes nós nos damos mal repetidas vezes porque nós optamos pelo caminho mais fácil e não pelo caminho do que a gente tem e que deve seguir. Tem uma outra aluna do curso, do programa RVRF, que também tinha muita dificuldade de cobrar. Já tinha fechado consultório mais de uma vez, já tinha se envolvido com sociedades que não deram certo, tudo por não ter planejamento. Cheia de crenças, escutando várias, buzinando aqui, vozinhas no pé do ouvido. De que os pacientes não tinham dinheiro, de que ia perder pacientes. E ela me deu um voto de confiança. Fizemos os cálculos, vimos quanto que ela precisaria cobrar por cada sessão. Ela reajustou os valores dos pacientes antigos, de pouquinho em pouquinho, e começou a cobrar o valor correto, planejado, com critérios estabelecidos para os novos pacientes.
Em 3 meses de curso. Ela que estava recebendo perto de R$ 2.000, hoje está faturando aí R$ 8.000 e com projeção de crescimento. Não é mágica, é estratégia. Mas eu sei que quando eu falo isso, elas aparecem. Elas não falham. Elas estão ali, reforçando os sabotadores. Elas são os próprios sabotadores. De quem que eu estou falando? Das vozinhas, que são ideias, pensamentos, crenças que te afastam de viver da psicologia. Quer ver uma? Vamos lá. Ai, Aline, você fala de preço, você fala assim, mas eu não sei se funciona para mim. Não sei se vai dar certo. E sabe o que acontece? Eu preciso te perguntar uma coisa. Ficar ganhando pouco funciona para você? E se funciona, até quando? Até quando o seu negócio, do jeito que ele está hoje, vai existir? Até quando você consegue se manter? A custo de quê? E até onde você consegue chegar com os resultados que você está tendo hoje? Cuidado com esse pensamento. Ah, eu não sei se funciona. Cobrar, não sei, será? E na sequência, vem outra crença, vem outra vozinha, disfarçada de argumento, quase que incontestável. Quer ver? Que argumento forte é esse? É aqui, ó, vozinha aqui no pé do ouvido, falando, Aline, as pessoas não têm dinheiro. Será que não tem? Será que as pessoas não têm dinheiro? Não sei. Mercado tá cheio. Por incrível que pareça, bares, restaurantes, gente pedindo iFood, Uber Eats, tá cheio. Pessoas viajando, tem bastante, a gente tá em pandemia, mas tá, ó, tá cheio. Pessoas fazendo churrasco, reunindo, comprando cerveja, bebida, vinho. Não tem dinheiro? Será? Será que isso é uma projeção sua, uma crença sua? Cuidado. As pessoas priorizam aquilo que é importante. E eu tenho certeza que vão ter pessoas que podem te pagar em número suficiente para te pagar. Tô vendo aqui outra crença, que essa eu gosto. Essa eu adoro. Que, ó, a vozinha aqui na live, ao vivo, aqui comigo, ó. Quero ganhar mais, mas a crença vem de que vai diminuir a quantidade de pacientes. Olha, eleva a mão para o céu e agradece. Agradece, olha que bênção. Vai diminuir o número de pacientes. Enquanto você atende paciente, por exemplo, de convênio, que paga, sei lá, R$ 20 por sessão, 30, R$ 40 por sessão, se você cobra, sei lá, R$ 120, você vai ganhar em um paciente o equivalente a 3. Olha que incrível. Levanta a mão para o céu e agradece. Você vai ter muito mais qualidade de vida. Quer ver outra crença? Na minha cidade, o psicólogo não é valorizado. Será que não? Será que essa é uma regra que a gente pode estender? Será que na sua cidade não existe um psicólogo que é valorizado? Olha, aqui em Brasília, eu conheço psicólogos que cobram R$ 30, R$ 40, conheço. E conheço psicólogos que cobram R$ 420 a sessão. E tem quem paga. Da mesma forma que tem pacientes que ganham pouco, que têm um orçamento reduzido e prioriza a psicoterapia. Da mesma forma que tem pacientes que têm poder econômico, financeiro, status, e fica ali chorando desconto. Não dou. Não dou. Não dou desconto. Ou a pessoa quer ser atendida por mim
e prioriza a psicoterapia, ou é um atendimento que eu não quero atender. Simples assim. Ah, vai perder pacientes? Vou. Hoje, essa semana mesmo, eu dispensei 2 atendimentos. Não quero. Se é um atendimento que é ruim para mim, eu não quero. Outra crença. Ai, Aline, eu tenho que começar fazendo preço social, atendendo convênios. Eu não mereço. Eu tenho pouco tempo, fiquei muito tempo afastada, ou tenho pouco tempo de formada. Cuidado, você está começando pelo jeito errado. Ai, Aline, mas o paciente, você contou sua história, o paciente vai ter que pagar toda a sessão? Vai, vai, vai. Ah, mas e se não puder? Ah, e se... Aí você trata as exceções como exceções. Mas que você tenha uma regra para facilitar a tua rotina administrativa. Ah, tem exceção? Tem exceção. Outra crença que vem, outra vozinha que vem. Ah, Aline, mas eu não sei. E essa se aplica para quase tudo. Ah, eu não sei cobrar, eu não sei pôr preço na minha sessão, eu não sei falar não. Aprende. Aquilo que a gente não sabe, a gente aprende. Mas eu tenho medo de perder pacientes. Eu vou te avisar, não vou mentir, não. Você vai perder pacientes. Você vai se livrar de atendimentos ruins. Você vai se livrar de trabalho em excesso. Você vai se livrar de uma sobrecarga, de esgotamento. Bom, eu gosto de compartilhar essas vozinhas. Espero que vocês comecem aí a refletir sobre as vozinhas que vocês estão ouvindo. E existe um jeito errado de cobrar. Coloque aí nos comentários. 2. Achismo e senso comum. Se você pensa no seu preço usando o critério eu acho, já está errado. E se você baseia o seu preço do seu serviço também, no senso comum, no que os outros fazem, cuidado. Péssimas estratégias de negócio. Péssimas estratégias. Mas sempre que eu falo que existe um jeito errado, eu venho com a boa notícia que existe um jeito certo. Como é que é o jeito certo, Aline? Você precisa definir qual padrão de vida você deseja. Você pode fazer o seu salário. Olha que incrível isso. Você precisa definir a sua remuneração. Eu quero ganhar quanto? 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil, 11 mil, 12 mil, 16 mil, 20 mil? Você define a sua remuneração. Isso é incrível. Se você não está ganhando bem, é porque você não definiu e não foi atrás de estratégias para você ter um rendimento que você deseja. Estratégias ruins, falta de planejamento, falta de habilidades leva a uma carreira de perrengue. Não sei se vocês conhecem esse termo perrengue, mas é assim. Depois você precisa, pensando num jeito certo, calcular o seu preço. O preço da sua hora de trabalho. Esquece aquela visão de salário. Isso é para CLT. Você é um empreendedor, uma empreendedora. Você precisa calcular o preço da sua hora de trabalho. E na sequência, você vai precisar comunicar o seu preço. E com isso, você vai precisar lidar com o desconforto. Desconforto das pessoas falarem, nossa, mas você faz desconto, atende convênio, faz preço social, nossa, mas tá caro. Desconforto de perder atendimentos ruins, que na hora parece que são bons. Aprender a lidar com isso. Com a crítica dos colegas. Nossa, mas você é tão mercenário, mercenária, só pensa em lucro. Eu quero que você pare e pense na sua segurança profissional daqui a alguns anos. Eu quero que você possa, daqui a alguns anos, olhar para as fotos que você tirou e ver viagens que você realizou com a sua família, sozinho, sozinha, que você olhe para a foto, talvez, do seu casamento, que você pôde casar e ter uma vida tranquila. Eu quero que você olhe para as festinhas do colégio do seu filho, da sua filha, da sua família, e pense, eu pude pagar por esse momento, eu pude pagar para o meu filho estudar num lugar bom. Para isso, você vai ter que lidar com desconforto.
E você vai ter que aprender a recusar situações abusivas. Hoje, antes de dormir, eu gostaria que você fizesse um exercício, que você fechasse os seus olhos por 5 minutos e que você parasse um pouquinho e pensasse em como você gostaria que fosse sua vida. Quais coisas você gostaria de ter acesso? Como você gostaria que fosse? Depois disso, você precisa definir, e aí não mais de olho fechado, de olhos bem abertos, com bastante consciência, como uma pessoa imparável para ir atrás dessa vida que você visualizou, que você gostaria de viver. Eu queria que você ali definisse a sua remuneração, o seu salário, o salário que vai permitir você viver essa vida. E aí, para isso, você precisa pensar na remuneração que vai fazer com que você viva essa vida. Depois, você vai levantar os seus custos, os custos para manter o seu negócio sustentável. Não é o custo da sua vida pessoal, o custo para manter o seu negócio sustentável. Eu quero que você pense aí nos seus gastos com anuidade, com espaço, que às vezes pode ser um aluguel, uma sublocação, com a internet, com gastos aí operacionais, água, luz, telefone, internet, que mais que você gasta? Material, testes, não sei. Aí você precisa colocar isso no papel e somar. E aí você vai somar a remuneração que você quer ganhar, como se fosse um salário. E aí você vai somar essa remuneração que vai fazer com que você realize os seus sonhos com esses gastos da manutenção do seu negócio. E aí você vai ter um valor total aí que você precisa ter de faturamento. E aí você vai dividir isso pelo número de atendimentos possíveis que você consegue realizar dentro de um mês. Aí você vai chegar num valor da sua hora de trabalho. E aí, essa hora de trabalho é que vai modelar o preço da sua sessão. Olha que incrível isso. Não é mais achismo, não é mais senso comum. Você chegou num número, você chegou no preço da sua hora. E esse preço vai modelar o preço da sua sessão, o preço da elaboração de relatórios, o preço das avaliações psicológicas. Você vai chegar no preço de quanto custa a sua hora. E esse é um passo importante para você que deseja viver da psicologia.